Bom Dia Litoral, Sala VIP. Na nossa Sala VIP de hoje, o Dirley Pereira está aqui, presidente do DEM, vai conversar com a gente. Chegou aqui também com o presidente e vice-presidente do PSD, né? O Rodrigo Santos e o Renan Fernando. Os dois estão aqui também no estúdio, está acompanhado aqui da Melina, do Celso, todo mundo aqui no estúdio da Rádio Litoral FM. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar no portal do Jornal de Sábado, já o mais visitado de toda a região, com notícias políticas, notícias objetivas, entendeu? É bem bacana mesmo. Pode clicar, jornaldesabado.net, nossa fanpage do Jornal de Sábado, também você pode compartilhar. Dirley, bom dia, tudo bom com você? Bom dia, Demilton, que alegria estar de volta aqui ao Bom Dia Litoral. Bom dia, Ricardinho Santos. Bom dia, Dirley. Tudo bem? E aí? Zé quer falar com você. E aquele bacalhau, Bacalhau foi no Natal, rapaz. Foi Natal ou Ano Novo? Foi no Natal. Natal, né? Tá chegando a época, semana, a época de bacalhau. Uma bela ideia. Vamos lá comer um bacalhau. Páscoa. Semana da Páscoa. Alegria. Diz que o seu Zé tá na muda, né? Alegria muito grande, Ademilton, estar de volta. Eu estava ansioso por ser convidado. Você não vinha prometendo. Demorou tanto que isso não era nem promessa, era ameaça. Eu estava aguardando ansiosamente o retorno aqui aos microfones da Mais Ouvida. É isso aí, muito obrigado. Dirley, você está sendo convidado porque você agora é o presidente do DEM, né? E o partido que todo mundo quer, tem um espaço muito bom para televisão, e você acaba de chegar aqui também como presidente e vice-presidente do PSD. Do PSD. E aí, dobradinha, casamento? Rodrigo Renan. Então, na verdade, o Rodrigo já é amigo de longa data, de vários anos. E, na verdade, Ademilton, eu penso que o quadro político nacional, e em especial o quadro político local, demandam sabedoria, inteligência e, sobretudo, equilíbrio para lidar com as questões políticas da cidade. Nós entendemos que é chegada a hora, na verdade já está passando da hora, das lideranças políticas de Cabo Frio terem bom senso, terem juízo e se unirem em torno de uma causa comum, que é a salvação da cidade, que é o resgate da cidade desse caos, desse buraco em que mergulhou. A economia da cidade quebrou porque a prefeitura quebrou. Há um atrelamento muito grande, aliás, esse é um dos grandes problemas que precisam ser pauta dessa eleição. A economia da cidade, ela fica atrelada às finanças do município na medida em que, por exemplo, a prefeitura se tornou, ao longo desses últimos anos, o grande empregador. Isso é uma anomalia, isso é um negócio inaceitável. Você não pode admitir que, em função de uma crise nas finanças da prefeitura, a cidade como um todo pague um preço que vem pagando. Por quê? Quando a prefeitura atrasa pagamentos, quando de servidores, de professores, quando a prefeitura atrasa pagamentos do 13º, quando a prefeitura dá um calote no empresariado, nos prestadores de serviços, nos empreiteiros de modo geral, isso acaba afetando diretamente a economia local. E o que a gente assiste hoje, lamentavelmente, é uma quebradeira generalizada. Pessoas, empresários que você conhece, que eu conheço, que o Ricardo conhece, que você que me ouve conhece, quem ainda não fechou suas portas, muitos deles estão com a língua de fora, pendurado nos bancos, e demitindo e mandando embora pessoas, gerando cada vez mais, colocando cada vez mais pessoas na fila da busca do emprego. Isso é uma situação lamentável, porque, na verdade, embora a crise nacional, e não podemos deixar de reconhecer que existe uma crise que é grave, uma crise econômica originada pela crise política. A crise política vem provocando uma instabilidade muito grande no quadro nacional,
mas nós temos a nossa crise. A nossa crise é uma crise especial, é uma crise muito grave, e eu entendo, repito, que a classe política, que os formadores de opinião precisam se juntar em torno de um projeto comum. Porque não dá, Ademilton, para acreditar, eu tenho dito repetidas vezes em entrevistas, em reuniões com companheiros e companheiras, que o nosso Messias já veio há 2016 anos. Não podemos ficar à espera de um outro Messias. O nosso Messias veio com propósitos absolutamente diferentes do Messias que a cidade espera. Não existe salvador da pátria. Não existe ninguém capaz de sozinho tirar a cidade desse buraco que mergulhou. Então é preciso que a sociedade, de modo geral, cobre da classe política, cobre das lideranças políticas, que tenham bom senso, que tenham juízo e que se unam em torno de um projeto comum. Não dá mais para entender essa cidade com esse modelo que se estabeleceu e que levou a cidade ao caos. Nós precisamos criar um novo modelo, um modelo que eu tenho chamado de meritocracia, onde os melhores, os mais preparados, os mais competentes e os que mais amam a cidade, os que mais amem a cidade, possam estar juntos, independentemente de coloração política, de rótulo que se dê a essas pessoas. Nós precisamos tirar essas pessoas do imobilismo, tirar essas pessoas da zona de conforto e convocá-las a um projeto de resgate da economia e da cidade de modo geral. Bom, você diz aí que a cidade está mergulhada no caos, basicamente, né? Afundada, foi a palavra que você usou. E você fez parte desse governo que aí está. Eu quero saber como que você se vê, né? Quando você pensa, eu fiz parte, logo depois dos comerciais, aqui no Bom Dia Litoral, vamos chamar o Souza Leite, que está lá no Jornal de Sábado, e esta entrevista daqui a pouco no jornaldesabado.net, também fotos e tudo mais na fanpage da Rádio Litoral FM. Hoje no Bom Dia Litoral, o presidente do DEM aqui em Cabo Frio, o Dirley Pereira. Dirley, você falou do governo, do caos, de tudo, e você fez parte desse governo. Onde foi que você contribuiu para não ser o que é, ou até mesmo para ser o que está aí? Ademilton, eu falo sobre esse tema com uma tranquilidade muito grande. E você mesmo é testemunha, os ouvintes são testemunha de que as coisas que eu falo hoje, eu falei o tempo inteiro nas entrevistas e com os amigos, como você é um dos casos, né? Que a gente conversa em off. Sempre num café, né? Frequência, sempre num café. E as minhas opiniões sempre foram absolutamente iguais às que são hoje. Então, na verdade, não são críticas, são constatações que eu já fazia, desde que passei pela chefia do gabinete do prefeito Alair Correia, depois na Secretaria de Saúde, depois na Secretaria de Governo e mais recentemente na Secretaria de Turismo. Na verdade, essa crise se instalou exatamente a partir da falta de medidas mais enérgicas no sentido de colocar as coisas nos devidos trilhos. Eu, por onde passei, por todas as secretarias, aliás, a mídia é testemunha disso, que o prefeito em várias entrevistas me taxou de rebelde, exatamente por não me enquadrar naquele perfil de secretário sim senhor, de secretário que diz amém. E você é testemunha também que aqui mesmo no seu programa ele me taxou de rebelde, e em outros programas também de emissoras co-irmãs ele me taxava de rebelde dentro do governo, porque eu penso o seguinte, Ademilton, opinião não se negocia. Eu tenho por princípio não negociar o que eu penso, ainda que eventualmente me custe um preço caro. Eu não negocio a minha opinião, exatamente para poder, como hoje, chegar aqui e fazer as mesmas observações, fazer as mesmas ponderações que sempre fiz dentro do governo ou fora do governo. Eu digo o seguinte, eu não nasci político, eu nasci lá dentro do mato e não morri
morri de fome. Lá no Araçá, né? Lá no Araçá. Não morri de fome porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu me considero um sobrevivente. Para quem sobreviveu a toda aquela série de dificuldades, de privações, de limitações, de uma vida literalmente dentro do mato, hoje eu digo que eu tenho mais do que eu mereço. Deus me deu mais do que eu mereço. Então eu não posso ficar vendendo a minha opinião, e jamais vou ficar em função de um cargo, em função da ameaça de perder um cargo. Não. Você saiu ou foi saído? Eu fui saído na medida em que o prefeito tomou uma decisão que eu diria estapafúrdia. Numa cidade como Cabo Frio, uma cidade turística, uma cidade internacional do ponto de vista turístico, numa cidade onde, quando a economia está no buraco e se tem que investir exatamente como única saída, e aliás o próprio prefeito diz isso, né? A única saída para a salvação da cidade é investir no turismo. Aí ele vai e extingue a secretaria. Cabo Frio não tem turismo. Ninguém trabalha o turismo. Hoje você tem 0,8% é o orçamento do município de Cabo Frio para o turismo, menos de R$1 milhão, 800 e qualquer coisa de R$1.000 no orçamento de quase R$900 milhões. É um absurdo. Então você dizer que faz turismo, que pensa em turismo e coloca um orçamento como esse para o ano de 2016 e trata o turismo dessa forma, rebaixa, que me perdoe o Ricardinho, trata o turismo como o Vasco da Gama, rebaixa o turismo à segunda divisão. Então é inadmissível que você possa entender uma cidade dessa forma, e foi por isso exatamente que, quando o prefeito mandou, através de interlocutores, me dizer que eu permaneceria no governo, mas aí no status de superintendente, não que eu me sinta rebaixado, não é isso. A questão é, você não pode rebaixar o turismo de uma cidade que tem um turismo dessa importância à segunda divisão, e foi o que aconteceu. Quando ele me mandou o recado, eu agradeci gentilmente, mas não poderia de forma nenhuma aceitar, até porque eu vinha fazendo, e isso reconhecido pelos próprios integrantes do trade turístico, nós vínhamos fazendo a melhor gestão no turismo dos últimos 20 anos, ouvindo as pessoas, o que eu chamo de meritocracia. Nós estávamos implantando no turismo durante quase 7 meses. Nós implantamos essa gestão, ouvindo os segmentos, reunindo com os segmentos, promovendo um amplo debate em torno das questões que envolve a economia da cidade, o turismo da cidade e da região. Cabo Frio não pode ser pensado dessa forma, de forma pequena, de forma medíocre, de forma tacanha. Nós precisamos entender que Cabo Frio não é uma cidadezinha do interior. Cabo Frio é uma cidade grande do ponto de vista econômico. Mas o governista pensa pequeno. Político. Pequeno. E é por isso que você quer ver uma coisa, Dirley? Te interrompendo, desculpa. A questão da encenação, tá? A encenação. Eu não sei quanto custa aquilo ali, mas não poderia faltar. De forma nenhuma. Estão dizendo que a crise não poderia faltar. Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a cidade. Agora, de repente se usa 3, 4 vezes mais para outras situações, entendeu? A encenação não poderia faltar em Cabo Frio. Não poderia mesmo, principalmente no momento em que o comércio vive situação difícil. As pousadas, hotéis, restaurantes, toda a cidade, não poderia faltar. Não poderia faltar. Governar a falar que a crise não dá para fazer encenação, não, você precisa ver como as pessoas estão ligando para cá. E eu mexeu com os católicos todos. Governar. Isso aí é um absurdo. Governar é definir prioridades. O que é prioritário? Diante dos recursos parcos que se tem, é definir aquilo que é mais importante. E você lembrou bem, a encenação é algo que faz parte da cultura até, da tradição religiosa dos católicos nessa cidade. E até evangélicos, todos iam ali. De um modo geral. Então, não se mexe com a cultura de um povo sem graves consequências. É verdade. E é isso que está acontecendo. Esses desacertos somados é que levaram a esse desgaste brutal porque passa hoje, porque vive hoje a administração pública. Eu entendo que, repito, governar é definir prioridades. Quanto custaria a encenação? Não custa milhões.
A não ser que haja interesses outros, né? Que um evento que vai custar 50 mil reais se transforma em 500 mil reais, mas não acredito que seja o caso. Eu entendo que nós precisamos realmente, por essa razão é que eu digo, Ademilton, é preciso que a sociedade se mobilize. Já que a classe política continua imobilizada, já que a cidade continua, como eu disse aqui no seu programa, e foi muito polêmico o que eu disse, continua dividida em facções, a sociedade é que precisa reagir. A sociedade precisa se juntar e cobrar das suas lideranças que elas se posicionem, independentemente de questão partidária, de questão política, de questão ideológica. A sociedade, os formadores de opinião, as entidades representativas da sociedade, elas precisam acordar, elas precisam despertar, precisam de um posicionamento, de uma tomada de posição antes que seja tarde demais. Porque se a gente continuar, cada um cuidando do seu quinhão, cada um interessado em cuidar do seu quinhão, ao invés de construção de pontes, construir muros que dividam as pessoas, que separem as pessoas. Se continuar nessa caminhada, nessa trajetória, nós vamos viver, isso não é profecia do caos, não. Nós vamos viver dias piores ainda do que estamos vivendo. Porque eu repito, ninguém vai resolver sozinho. Não existe um homem, uma mulher sequer nessa cidade que seja eleita e mude o quadro que está, se não houver um chamamento, se não houver a união de todos. Eu tenho dito, por exemplo, essa questão do professorado e outras questões, a questão do atraso, do calote nos empreiteiros de um modo geral, nos prestadores de serviço de um modo geral. Tem gente aí que passou mal, infartou, quebrou. Gente passando mal, gente morrendo, gente quebrando. É preciso que o gestor público tome a seguinte posição: convoque a sociedade, abra as contas, chama o CEP, o Sindicato dos Servidores, a Associação Comercial, a Associação de Hotéis, Convention Bureau, Conselho de Pastores, Associações de Moradores, Federação de Associação de Moradores, OAB, enfim, as entidades organizadas. O prefeito convoca a sociedade, abre as contas e diga: olha, eu tenho por mês essa arrecadação, Ricardinho. Certo. E eu tenho essas despesas fixas. Em cima do que você está falando, eu quero debater com vocês vão me dizer os rumos que eu devo tomar. Em cima do que você está falando, Dirley, a minha pergunta é: você acabou de confirmar aqui, óbvio, você já participa, tem uma estrada longa na política de Cabo Frio, acho que as pessoas têm que participar. Foi vereador, três mandatos. Tem história. O que mudou do Alair de antes pro de hoje, você que participou recentemente desse governo? O que mudou na minha modesta avaliação, no meu modesto modo de ver, posso estar equivocado, mas eu penso que, na verdade, o que mudou foi a cidade. O Alair não acompanhou a mudança da cidade. Tá retrógrado, né? Ele não acompanhou o processo galopante porque passou a nossa cidade. Nós saímos de uma população abaixo de 80 mil habitantes, com Búzios e Arraial do Cabo, para 208 mil. 80 para mais de 200 mil habitantes. Então é preciso que o gestor público, aliás, eu chamo de gestão porque eu acho que é esse o conceito hoje. Não se tem mais o administrador, é preciso que se tenha gestores públicos, é preciso que o prefeito, é preciso que o governante, ele entenda que precisa se cercar de gente competente, de gente qualificada, de gente técnica. Não se pode mais, Ricardinho, esse modelo que se estabeleceu na cidade, de lotear a cidade, de lotear os cargos públicos, de dar cargo em função de apoio político, em função de apoio partidário. Isso acabou. Se nós permanecermos com esse modelo, é isso que eu digo, se nós não tivermos juízo e permanecermos com esse modelo, a cidade vai ficar
de mal a pior. Então, respondendo objetivamente a você, Ricardinho, que eu acho que a cidade mudou, a cidade evoluiu. Então, os métodos não podem ser os métodos da década de 80. Nós estamos vivendo num outro tempo, num outro mundo. O mundo se tornou uma aldeia global. Então, o administrador público, o gestor público, ele precisa ter a capacidade, o entendimento, a inteligência, a sabedoria de acompanhar essa evolução. Na volta eu tenho perguntas aqui de ouvintes, a galera tá no WhatsApp, tá mandando, e eu quero também saber de você uma coisa. Você passeou pelo governo do atual prefeito, né? Olair Corrêa. Você foi da secretaria, foi chefe de gabinete, foi da Secretaria de Saúde, foi para o turismo. Secretaria de Governo também. Secretaria de Governo, quer dizer, você jogou mais que um coringa, né, Ricardo? 4 posições. Eu acho que nesse governo tá aí, poucos fizeram tanto movimento dentro do governo. Por que isso? Você é um craque mesmo? Usaram você para fazer essas coisas? Você responde daqui a pouquinho, e também as perguntas dos nossos ouvintes. 9h10 de volta aqui no Bom Dia Litoral. Direito vai responder a pergunta, né? Você passou por 4 secretarias, né? E aí, o que há de diferente nisso? Eu acho que você foi o único. Na verdade, no início do governo, né, eu assumi a chefia do gabinete do prefeito, e 8 meses, pouco mais de 8 meses depois, passei 8 meses na Secretaria de Saúde, retornei à secretaria, ao prédio principal da prefeitura, na Secretaria de Governo, e em seguida fui convidado pelo prefeito a assumir a Secretaria de Turismo. Eu entendo o seguinte: primeiro, em relação a mim, foi um aprendizado muito grande. Na verdade, para quem milita na política por todo esse tempo, já há mais de 2 décadas, é um aprendizado extraordinário, porque você passar por secretarias das mais distintas, das mais diversas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, Ademilton, eu cheguei lá e era um caos. Era um caos. E lá nós implantamos esse modelo que eu falo de gestão participativa, de meritocracia. Eu implantei na saúde. E de que forma? Eu cheguei na saúde, a saúde tem mais de 200 cargos de chefias. Praticamente todos ocupados por homens. E eu fiz um laboratório lá na saúde, sem trocadilho. Eu coloquei, quando saí da saúde, eu deixei mais de 90% desses cargos ocupados por mulheres e por técnicas, por pessoas altamente competentes. E o prefeito me chamava e me dizia: você está querendo acabar com o meu grupo político. Porque quando eu apertei a mão dele para ir para a Secretaria de Saúde, para aceitar o convite, a única condição que eu exigi dele é que eu tivesse autonomia, e ele apertou a minha mão. E eu repetia para ele: olha, você disse que eu teria autonomia. E eu fiz uma limpeza. Eu tirei. A saúde não pode ser loteada como se assiste hoje, Ricardinho. Todos os vícios que eu tentei resolver e que eu resolvi, voltaram. A saúde, cada vereador, alguns vereadores, né? Um manda numa área, outra manda na outra. A saúde, e a saúde não tem dono, a saúde tem que ser da população. Claro. E aí eu apanhava. E nem da população eu apanhava muito de alguns vereadores exatamente por isso. Porque o vereador ia na saúde, com todo respeito, eu tenho um carinho muito grande e respeito pela Câmara, pelo legislador, mas a prioridade era para quem estava lá, vindo lá do Araçá, vindo lá de Tamoios, vindo lá de Jardim Esperança, que não tinha atendimento médico. 10 da noite eu estava atendendo aquelas pessoas. Eu morava praticamente dentro da Secretaria de Saúde e dizia pro vereador: se quiser esperar aí, eu te atendo 11 horas da noite, eu te atendo à meia-noite. E não foram raras as vezes que eu recebi vereadores 11 da noite, meia-noite, no gabinete do secretário de Saúde. Eu estabeleci a meritocracia. Eu coloquei em torno de mim pessoas altamente competentes, e em sua grande maioria, quase totalidade, mulheres. E vou te dizer por quê, Ademilton, vou justificar. Eu, nesses mais de 20 anos de vida pública, Ricardinho, eu aprendi o seguinte:
Claro, existem as exceções, raras, Sim. honrosas, mas na regra, o homem que ocupa um cargo público, ou ele quer se locupletar, ou ele quer meter a mão no cofre, ou ele quer usar aquilo ali para fazer, transformar em comitê eleitoral. E eu resolvi expulsar esses homens. Eu tirei a todos praticamente. Eu fiz uma limpeza. Aí o prefeito dizia: você vai acabar com o meu grupo. E eu dizia: prefeito, você prefere estar bem com meia dúzia e mal com toda a população, ou bem com a população e mal com essa meia dúzia cheia de vícios e que fizeram da saúde esse caos que nós estamos vivendo? E moral da história, Ademilton, para resumir, eu saí da saúde e todo aquele pessoal retornou. Aquelas mulheres técnicas, aquelas mulheres comprometidas, porque a mulher, ela não se prostitui. Quando ela toma uma causa como sendo dela, ela vai e encara até as últimas consequências. E eu montei uma equipe altamente técnica e só de mulheres. E deu certo. Se você perguntar hoje, pedir às pessoas para ligarem aí, vão dizer, a grande maioria vai dizer que a nossa gestão na saúde foi uma das melhores. Outro dia eu estava conversando com um diretor de hospital e que eu fui duro com eles. Ele disse: Dirley, eu sou obrigado, eu tenho que reconhecer que você foi um dos melhores secretários de saúde que já passou por essa cidade. E não sou médico. É só você entender, Ademilton, que você não faz nada sozinho, que você precisa cercar de gente boa. Então você acha que tem salvação para a saúde do município? Tem salvação. A saúde hoje tem jeito. A saúde da cidade doente. tem jeito. Só falta gestão. Ontem só tinha falta gente deitado lá dentro do... Só falta colocar nos cargos pessoas que amem o que fazem. Por isso que eu coloquei as mulheres, porque a mulher, ela ama o que faz, ela abraça a causa. Quando ela abraça, ela vai com tudo. Também quando não abraça, quando não gosta, não adianta forçar, não adianta fazer qualquer tipo de proposta que ela não vai. Agora, quando você se dispõe a abrir o coração para as pessoas e dizer que você precisa delas, para mudar um quadro, elas vêm com você, as pessoas vêm com você. E foi isso que aconteceu na saúde. Faça uma enquete, eu faço um desafio, faça uma enquete e pergunte nos últimos tempos se a nossa gestão na saúde não foi uma das melhores. Aí o prefeito foi para a saúde, achando que fosse resolver, voltou com todos aqueles métodos que nós havíamos combatido e deu no que deu. A saúde virou um caos. Não tinha como. Eu vou citar um exemplo meu. Não tinha como segurar a UPA, não que eu seja favorável a esse tipo de. Eu acho que a nossa saúde merece coisas bem melhores do que a UPA. Mas eu cito um caso que aconteceu comigo e outro com meu filho. Eu, por exemplo, me dei alta do antigo PU. Eu tive uma crise de cálculo renal e me dei alta. Falei pra médica: não vou ficar aqui não, porra. Não vou ficar. Em compensação, quando meu filho precisou, um caso alérgico e tal, mas eu vi o trabalho que existia ali dentro da UPA. Não tinha como. A UPA funciona. Como é que São Pedro segura e Cabo Frio não? Tá em crise também. Uma insanidade de fechar a UPA. A UPA, eu outro dia fui lá para visitar, um domingo, até um mês mais ou menos, para visitar um amigo que estava pedindo socorro. Tava lá na sala amarela. Tá funcionando bem... Muito precariamente a sala amarela e a sala vermelha, que se transformou em UTI, porque o município não paga ninguém. As UTIs também não recebem as pessoas graves encaminhadas pela prefeitura. E eu te confesso que no outro dia eu fui lá e chorei. Eu chorei porque eu ia lá na madrugada, na UPA, Ricardinho. Como funcionava, né? 1h, 2 da manhã, eu convocava a minha equipe e ia lá vistoriar, ver quem é que estava de plantão, quem é que estava faltando. Eu exonerei funcionários 1 da manhã. Chegava lá e ligava para o chefe do RH, ou muitas das vezes ele ia comigo também e dizia: olha, corta, amanhã já não está nos quadros. Mas você precisa, você ter autoridade, você estar à frente. Uma insanidade fechar a UPA. A UPA
hoje, esse sistema, esse modelo é revolucionário. Agora, repito, voltamos à questão da gestão. É preciso gestão, é preciso você definir dentre as prioridades o que é o mais prioritário. E o fechamento da UPA foi um dos maiores retrocessos para a saúde do município, porque aí você colocou dentro do HCE todo aquele atendimento que se fazia na UPA de forma restrita, um ambiente muito pequeno, falta espaço, falta pessoal e falta amor no atendimento. Na verdade, se restringiu de uma forma brusca o número de funcionários da saúde. Essa questão da saúde, eu diria que, aí você falou, Ademilton, que em São Pedro também está atravessando dificuldades. O país atravessa dificuldades, o país atravessa sérias dificuldades, mas volta a tocar nessa tecla da definição de prioridade. Você não pode ter pessoas no HCE, os médicos dizendo que não vão atender porque não recebe seus salários, porque seus salários foram feitos de forma indevida ou simplesmente não receberam. E você também não pode criticar o médico por fazer isso, porque na verdade ninguém trabalha sem receber. Claro que é o juramento do médico, ele é obrigado, ele deve atender a qualquer um em qualquer situação, mas você não pode de uma forma indefinida obrigar as pessoas que trabalhem sem receber. E você vai lá em Tamoios, por exemplo, conversa com o pessoal ligado à área de saúde em Tamoios, está um caos não porque por falta de comando, não por falta de controle, não por falta de pessoas que saibam levar. A Rosane Tito é uma mulher voluntariosa, uma mulher que mora praticamente no hospital, nos postos de saúde e na UPA de Tamoios. Eu a coloquei lá como diretora da UPA de Tamoios, mas não pode, ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai trabalhar sem receber. Então a saúde mergulhou numa situação grave. A saúde de Cabo Frio hoje está na UTI e precisamos resolver, e não se vai resolver também dessa forma, se não se abrir as contas para a sociedade e dizer, olha, esses gastos aqui eu preciso do seu respaldo para cortar, e a sociedade vai entender. Agora, é preciso saber se pode abrir essas contas. Essa é a questão. Tá bom. Então, rapidinho aqui, só para não perder o embalo, só uma colocação. Porque na volta ele vai responder as perguntas para fechar. Só uma colocação. Ademilton falou que você passeou por 4 secretarias, educação não, né? Mas em cima do seu comentário com relação à sua colocação com relação à saúde, você acha que respingou isso também na educação? Tipo, esse tipo de tratamento? São 2 secretarias que as pessoas prestam atenção, quando, né? A saúde e a educação. Até todo mundo. Vai começar agora a campanha eleitoral, o cara, não, pela saúde, pela educação, aí não faz porra nenhuma. Quero saber de você o seguinte, você acha que faltou o quê para estar essa confusão toda? Hoje nós recebemos uma ligação de um ouvinte que não conseguiu matricular o filho. A gente está praticamente em abril, na Páscoa. Quer dizer? Então, o que acontece? A administração pública diálogo reclamava da greve. Mas paralelamente não cuidou das estruturas das escolas. As escolas estão sucateadas. Então por que não se cuidou? Na verdade, eu entendo hoje que para a administração pública era até interessante a greve, porque quando voltou a greve, quando os professores retornaram, aí a sociedade se deu conta de que a saúde, a educação, assim como a saúde, estava também vivendo um caos. E aí eu diria, não querendo defender a secretária ou a equipe da Secretaria de Educação, mas na verdade a culpa não é de quem está lá na secretaria, a culpa é de quem está no comando, porque eu digo o seguinte, você não pode culpar, não deve culpar quem é nomeado, você culpa e cobra quem nomeia. Quem nomeia tem a capacidade, o poder e a obrigação de exonerar quando o seu subordinado não vai bem. Então, não é desculpa dizer que o problema é de quem está lá na educação ou de quem está lá na saúde. A culpa é de quem nomeia, até porque o povo não vota em secretário de educação, não vota em secretário de saúde, em qualquer secretaria. Vota em prefeito, governador, vereador, deputado. Vereador, em presidente da República, e é deles que a sociedade precisa cobrar.
Você tem atitude. Você, a gente conhece uma das grandes entrevistas que você está dando hoje. Você tem atitude. Eu acho que a gente sente aqui problema no Bom aqui. Dia Litoral. Isso. A gente sente dificuldade aqui de entrar em contato com a secretária de Educação. Ou com a anterior. A gente não consegue falar com a Secretaria de Educação. Você acha que eles ficam o quê? De mãos atadas? Não tem o que dizer à imprensa. Na verdade, o que a Secretaria de Educação vai falar em relação às escolas sucateadas? A própria Secretaria, né, que dizia que o professor precisava voltar, que o professor que estava punindo o pai do aluno, a mãe do aluno, o aluno, quando volta, se dá conta de que as escolas estão largadas. Então, o secretário de Educação, a equipe da Secretaria de Educação, ou assim como nas demais secretarias, Ricardo e Ademilton, não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, o que precisa é atitude. A secretária Jussiária, a Juju, resolveu sair. Assim como eu, na Secretaria de Turismo, eu resolvi sair quando entendi que o prefeito rebaixava o turismo à 2ª divisão. Então é preciso atitude de quem vive esse tipo de situação. Agora, não é todo mundo que realmente se dispõe a fazer isso. Tem muita gente que se apega a cargo e acha que vai morrer de fome se tiver sem aquele cargo. Eu digo, repito, como você não está levando... Dizem que alguns foram para casa, mas o dinheiro também está indo para conta. Então, o Diário Oficial da Prefeitura publicou de forma tardia, mas retroativa, os nomes ao mês de dezembro, é o nome do Dirley Pereira. Você está dentre eles. Eu tenho a minha consciência tranquila, Ademilton. Eu digo o seguinte: outro dia, numa entrevista na TV Tamoios, eu fiz um desafio ao prefeito, ao quem quer que seja. O prefeito diz que um vereador tem 108 portarias, que a família do vereador, tudo pendurado, fantasma, etc, etc. Eu fiz um desafio. Eu disse, olha, eu desafio o prefeito, ou quem quer que seja, que nesses 4 cargos por onde passei, que indique o mínimo, o mais remoto desvio de conduta. Ou diga se eu pedir emprego para alguém, ou de alguém da minha família, ou para quem quer que seja. Eu faço esse desafio novamente aqui no seu programa. Por onde eu passo, Ademilton, eu faço questão, não que eu seja melhor que ninguém, não que eu seja mais honesto que ninguém, mas eu penso que eu preciso honrar ao nome de Deus. E por onde eu passo, eu tenho a preocupação de entrar de mãos limpas e sair de mãos limpas, de entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida, de andar nas ruas de cabeça erguida sem correr o menor risco de alguém dizer, você teve um desvio de conduta, você aqui nesse processo, você agiu de forma equivocada, ou você levou 1 centavo de forma indevida. Eu, nesse período, 3 anos e meio que eu passei dentro do governo, ou ao longo da minha vida pública, eu desafio alguém que possa dizer, não, Dirley tem 1 centavo, tem 10 reais de algo que não era devidamente legal, recebendo através de salário. Não adianta vir com essa, e eu tenho dito isso repetidas vezes. Eu gostaria até de debater com alguém que pudesse levantar algum tipo de insinuação de que o Dirley continua na folha da prefeitura, ou que o Dirley agiu de forma incorreta. O prefeito sabe muito bem disso. O prefeito, ele sabe muito bem disso, que, pelo contrário, as minhas maiores brigas com o prefeito foi no sentido exatamente de preservar o prefeito. Eu desafio, Ademilton, em relação a Ricardo, às 4 secretarias por onde passei, todos os processos que eu despachei, o prefeito pode dormir tranquilo, sem o menor risco de acordar com a Polícia Federal à sua porta. Aliás, teve um processo que você nem quis assinar, em relação a onde eu passei,
qualquer processo que queriam que eu assinasse, que eu me recusei a assinar, e qualquer outro tipo de postura, o prefeito pode dormir absolutamente tranquilo. Ele não vai acordar com a Polícia Federal batendo a sua porta. Isso realmente está acontecendo? Por minha causa, não. Não, peraí, vamos nos comerciais, Ricardo, que o tempo já foi. Roberto Palmeiras, do bairro Caminho de Bus, está parabenizando você pela coragem de expor tudo que está acontecendo. Obrigado, Roberto. Governo. Vamos faturar e você vai ter mais 3 minutos para responder as perguntas aqui a queima-roupa. Segura aí, rápido. Vamos aqui para as perguntas, de volta 9h51, bom dia para você. Eu tenho aqui, Dirley, você realmente será candidato a prefeito? Tá? Ou é jogada política? Oswaldo Martins, ouvinte nosso. Na verdade, ninguém é candidato de si mesmo. Eu tenho dito que o povo é que precisa dizer quem ele quer como prefeito. Eu repetidas vezes tenho dito isso a companheiros e companheiras em reuniões do partido. Nós precisamos entender que estamos vivendo um novo tempo. Não dá mais para você se dizer que quer ser isso ou quer ser aquilo. Primeiro você precisa demonstrar preocupação. Até mesmo conversar, né? O que você falou da união. Exatamente. Primeiro você precisa demonstrar que está preparado. Eu nunca neguei para ninguém o sonho de ser prefeito dessa cidade e de que estou preparado para esse desafio. Agora, esse momento de definição é preciso que realmente, antes de se dizer candidato, que essas pessoas que estão aí à frente dos partidos tenham um juízo. A preocupação maior tem que ser com a cidade. Se o povo entender que o Dirley deve ser candidato, o Dirley será candidato para o bem da cidade. Tá certo. Walter Vilela e Henrique, presidente da Associação do Segundo Distrito, dos condomínios, eles estão parabenizando pela entrevista. Eu te falei que hoje não é que você, em outras entrevistas, tenha não falado com o coração, com tudo isso. É que hoje você veio disposto a colocar aquilo que o povo está sentindo, né? O povo está sentindo. Meus amigos Walter, Henrique e Vilela, agradeço a vocês por estarem ouvindo aí, ligados, e são pessoas que, como a quase totalidade da população de Tamoios, está indignada hoje, Ademilton, pelo abandono aqui o distrito de Tamoios, e aí tanto a zona urbana como rural sofre nos últimos anos exatamente pela falta do que eu chamo de definição de prioridades. Tamoios nunca foi tratado como prioridade pelo gestor central do município. Suzana Calixto, não entendi aqui minha pergunta, mas a Suzana quer dizer o seguinte, que você ficou com a Anaí e depois abandonou o barco quando estava entrando água, o barco estava furado, você falou, opa, tô fora. Suzana, na verdade eu fui muito claro e tenho sido muito claro, e as pessoas sabem disso. Eu não sou de pular barco ou de largar companheiro quando está precisando de ajuda, de apoio. Eu definitivamente não tenho esse perfil. Na verdade, eu não saí. Eu fui saído na medida em que eu entendi que a cidade foi desrespeitada em função da extinção da Secretaria de Turismo. Eu, sob forma de protesto, eu disse que não estaria num governo que rebaixasse o turismo à segunda divisão. Tá certo. Por último, Natália diz: a saúde, a educação, a segurança estão precárias. O que pode ser feito aí para melhorar esses pontos? A segurança é atribuição do Estado, mas